Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com dicas de aula, atividades, outros temas, né, brincadeiras. Lembrando aqui que esse vídeo não é para ser exibido, né, ou visto por crianças, e sim por evangelizadores, né? O propósito aqui é ajudar o evangelizador na preparação da sua aula. E o tema de hoje é família, cooperar em família. Já temos outros vídeos aqui no canal sobre esse tema, né, família, e aqui a gente especificamente fala da questão de cooperação, né, ou ajuda, né, em família. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. A gente trouxe aqui, né, como reflexão, algumas questões do Livro dos Espíritos, dentre elas a questão 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crianças, deduzirem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E os bons espíritos respondem: diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com esses? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Próxima questão, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta, uma recrudescência do egoísmo. E agora a gente traz, né, uma parte do item lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, dos pensamentos. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erreticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres, velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam para fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então aqui, né, cabe alguns comentários. O primeiro é que muitas vezes, né, a gente tem aqueles espíritos que a gente habitualmente chama de anjos da guarda, né, anjos guardiões, que fazem parte sim da nossa família espiritual. Embora não estejam momentaneamente encarnados, né, eles estão ao nosso lado 24 horas por dia, né, nos amparando, nos dando boas sugestões. E outro comentário é que há casos, né, em família, em que o pai não gosta do filho, o filho não gosta da mãe, ou os irmãos não se gostam, né? E nesse caso, embora haja ali a família no sentido de sangue, né? A gente não há ainda uma família espiritual entre esses membros. Mas mesmo assim, Deus os une para fortalecer, né, ou para criar esse laço. Muitas vezes são espíritos ali que em outras oportunidades de vida, né, machucaram uns aos outros, e Deus permite que eles voltem juntos, mesmo tendo aquela dificuldade, né, aquele sentimento de repulsa, né, eles ficam juntos ali para fortalecer, para trabalhar uns pelos outros. Esta aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos, e a duração estimada é cerca de 50 minutos. A gente tem, né, no primeiro momento do nosso cronograma,
a gente faz uma oração com todas as crianças, para agradecer o momento e pedir ajuda aos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração. Às vezes a gente complementa ou não essa oração, mas a gente entende que é um momento muito importante para a criança treinar a oração, elevar os pensamentos, como conversar com Deus, como conversar com Jesus. E no segundo momento, né, a gente conversa com as crianças as diretrizes da nossa sala de aula, que devem ficar fixas, né, em um local visível para as crianças. Quais são elas? Né? A gente citou ali: não gritar, participar da oração, não mexer no que não é seu, ajudar na limpeza e organização, não brigar, ouvir seus amigos, participar das atividades, respeitar a professora, ficar em silêncio, ser amigos, não ficar bravo, não chorar sem motivo. No nosso caso, né, essas diretrizes estão ali na lousa da sala de aula. E agora, no terceiro momento, o evangelizador conversa com as crianças sobre o que realmente une as pessoas em uma família. Então a gente tem que tratar aquilo que a gente estudou, né, previamente. A verdadeira família é unida pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações entre as pessoas. Então a gente pode fazer também essa diferenciação entre família de sangue, família espiritual. E a gente sugere ainda que o evangelizador leia, né, ou comente com as crianças aquela lição presente em Mateus, né, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Vou ler para vocês. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficavam ao lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu, esse é o meu irmão, a minha mãe e a minha irmã. Então aqui, né, a gente aproveita para mencionar, né, que Jesus aproveitou a oportunidade, né, Jesus aproveitava as oportunidades para ensinar. E aqui, de forma alguma, ele quis ofender, né, ou dizer que não gostava da sua mãe, ou seus irmãos, né? Tanto é que a gente pode buscar, né, no Evangelho aquela questão, né, da festa de casamento, onde Jesus, a pedido da mãe, né, pela grande consideração que tinha, transformou a água em vinho. Né? Mas aqui Jesus aproveitou o momento para mencionar a todo mundo a questão da família espiritual, que todos podem ser irmãos desde que façam a vontade de Deus. E é interessante conversar isso com as crianças. Depois o evangelizador pergunta: qual a importância então da família? E a gente tem que conversar com as crianças, né? Dessa importância. Qual que é a importância? Garantir a saúde de todos, a segurança, a educação, o bem-estar e ensinar valores, né? Os valores, muitos valores são ensinados em casa, né? Quando às vezes a criança vai se alimentar e está com a mão suja, a mãe fala: vai lavar a mão antes de comer. Quando a criança não toma banho direito e a mãe pede para a criança voltar para o chuveiro, né? Quando a mãe ou o pai pede para a criança arrumar sua cama. Então são vários os exemplos ali de ensinamento de valores, né? Do cuidado com a criança e com os pais, né? Quando os pais também ficam doentes, as crianças ajudam. Então a família é a escola das almas. É lá nosso maior aprendizado na paciência com os pais, com os filhos e com os irmãos. Na disciplina também das nossas obrigações. Sugere-se aqui que o evangelizador leia também, na preparação, o capítulo A Escola das Almas, do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier. Lembrando que esse livro, né, tem a versão em PDF gratuita, que basta fazer essa pesquisa num site de buscas como o Google, por exemplo. É um livro bem interessante e esse capítulo é inteiramente voltado para o tema de hoje, que é família. Então, depois que desencarnamos, não fazemos parte mais da nossa família que ficou na Terra? De forma alguma, né? Claro que a gente faz parte dessa família. O espírito é imortal e a família permanece no mundo espiritual, agora maior, já que muitos amigos estavam separados pela encarnação. E como a gente leu, né? A família espiritual embarca, né, pessoas encarnadas e desencarnadas. Então a nossa família continua e acaba sendo fortalecida.
Agora é a hora da atividade prática. O evangelizador deve, antes de começar a brincadeira, explicar para as crianças que haverá um experimento relacionado à importância de cada pessoa dentro da família. Informar também que depois do experimento, perguntará às crianças o que elas entenderam. Então aqui a gente usa, né, o termo experimento para explicar para as crianças que a gente precisa, como um experimento, chegar numa conclusão. Não é uma simples brincadeira, né, um experimento. E qual que é o experimento, a brincadeira, né? O evangelizador dará um balão cheio, ou pode dar um balão vazio, pedir para cada criança encher o balão e amarrar, e dará os seguintes comandos. Cada criança deve ficar jogando o balão para cima, né, e para baixo, para o alto, e pegando. Não pode deixar o balão cair no chão. Quando o evangelizador tocar no ombro de alguma criança, essa criança deve sair do local, deixar seu balão com outra criança e sentar. E essa criança que recebeu o novo balão deverá continuar jogando agora todos os balões que ela tem para o alto e pegando de volta sem deixar nenhum balão cair no chão. Então, com a redução das crianças, vai ficando mais difícil para as crianças que sobraram controlar todos os balões ali em mãos, né? E depois da brincadeira, né? O objetivo é mostrar para as crianças que todos temos uma importância na nossa família. Temos atividades, responsabilidades, deveres, né? Obrigações. Quando deixamos de fazer nossos deveres ou deixamos de ajudar os outros integrantes da família, vai ficando mais difícil para o restante da família e para todo o grupo cumprir aquelas obrigações. E vai acabando gerando um sofrimento maior, né? Alguns desentendimentos, confusões na família. Essa é a questão que deve ser percebida e trabalhada com as crianças depois dessa atividade. É necessário que o evangelizador verifique o que cada criança acha disso. Se a criança concorda, se acha que todo mundo tem alguma coisa para fazer na família. Perguntar também para as crianças como elas estão ajudando a família. Algumas lavam a louça, outras ajudam na organização, arrumam a cama, outras crianças varrem o chão. Cada um pode contribuir, mesmo que seja só obedecendo a mãe e o pai. Perguntar também quais são alguns dos deveres de cada membro da nossa família na evangelização. Porque ali na evangelização a gente também forma uma família, né? Uma família espiritual. E quais as obrigações das crianças? É o que a gente leu nas diretrizes, né? Participar das atividades, não gritar, respeitar o professor. Essas são as obrigações. E a obrigação do evangelizador? É organizar previamente uma atividade, uma aula, estudar o conteúdo, ajudar no aprendizado das crianças, né? Tornar a evangelização uma atividade prazerosa para as crianças, divertida. Vejamos agora um pouquinho de como foi essa atividade no vídeo a seguir. Esse aqui é o experimento do balão. Cada criança segura o balão e quando eu encosto no ombro, ela tem que sentar e deixar o balão com a outra pessoa que tem que controlar todos os balões. Então, por enquanto, está todo mundo tranquilo com o seu balão, se divertindo, está muito fácil, feliz e contente. Aí chega o Rafael e encosta no ombro da Tawane. Aí o que a Tawane faz? Vai, Tawane! Para qualquer pessoa, escolhe uma pessoa. Vamos! Senta, Tawane. Ó, continua, Samuel, não desiste não. Agora chega o Rafael aqui, no Mateus. Já começa. Gabriel já não tá tão divertido mais, né, Gabriel? Aí eu vou aqui no Samuel, encostei. Vai, Samuel, dá um para um, outro para outro, tanto faz. Dá para todo mundo. Dá pro Gabriel. Vamos. Só sobrou os dois. Agora eu vou
Gabriel, vai, dá tudo. Vamos ver se tá. Vai, Tainá, se vira. Olha só o que acontece. Vou até ajudar a Tainá aqui, ó. Aí. Pronta? Olha lá. Bem legal, né? E por último, né, no nosso momento final, a gente faz também uma oração de encerramento com todas as crianças. Mais uma vez, a gente pergunta se alguma criança gostaria de participar dessa oração e a gente pede para que as crianças também ajudem a organizar a sala, né? Então aqui mais um dever, né? Mais uma responsabilidade de cada membro ali da nossa família espiritual da evangelização, organizar a sala. É isso, chegamos ao fim dessa atividade. Pessoal, a gente agradece mais uma vez a presença de você que está aqui até agora. Espero que tenha gostado dessa nossa sugestão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também, pode escrever nos comentários. A gente fica feliz com a participação de todos. A gente deseja que todo mundo tenha uma boa evangelização. A gente sabe da importância disso para as crianças, principalmente na evangelização. E a gente que às vezes trabalha também em atividades mediúnicas, a gente muitas vezes pega relato de espíritos que a única lembrança boa que ele teve na vida foi um professor, foi alguém de uma igreja, foi alguém que o ajudou. Então, essa evangelização pode acabar se tornando também esse momento de lembrança de um espírito desencarnado. Então, fiquem com Deus, boa evangelização e até a próxima.